Oi, tudo bem, gente? Vim aqui contar pra vocês as experiências, né? Essa experiência é uma que eu tive há muito tempo e assim sou muito grata porque mudou totalmente o meu pensamento, a minha procrastinação, o meu desânimo. Gente, foi incrível. Então vamos lá, vou contar. Tô muito feliz, né? Com quem chegou, se achegou, que tá sendo um incentivo, né? A prosseguir. E eu gostaria que pudesse me dar mais ideias de conteúdos que você queira tá ouvindo por aqui, né? Para que eu venha falar, para que eu possa estudar mais também sobre o assunto, se eu não souber, para estar ensinando. E, gente, tá frio aí? Porque aqui tá frio. Então, gente, o dia que Deus falou comigo, gente, Deus falou. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Ai, gente, meu bebê apareceu ali. Não pode, né? É porque até aqui eu tô na pracinha esperando abrir a porta da escola pra ele ir pra creche e eu ir trabalhar. Enquanto isso, eu ia gravar o vídeo pra vocês aqui, né? Pra ter essa disciplina comigo mesmo de rotina de conteúdo. Porque assim como eu tenho pra trabalhar, né, gente? Tem que ter rotina aqui também. Então, gente, o dia que Deus falou comigo foi assim, gente, foi há muito tempo atrás. E não tem como esquecer, gente, não tem como esquecer isso nunca. Eu lembro, gente, que eu estava numa depressão tão profunda que eu tava pedindo a morte. Inclusive eu falei isso, né, através de um comentário no vídeo de um pastor aqui no YouTube, né, pra incentivar outras pessoas, né, a não desanimar, porque é sério, gente, eu tava pedindo a morte, porque não via sentido pra nada, não tinha ânimo pra nada, me sentia muito mal com as coisas que eu havia feito no passado, e eu não tinha coragem de contar pra ninguém, né, eu sou casada, né, gente, nem meu marido sabia que eu tava em depressão. A minha família não sabia que eu tava em depressão, nem eu sabia que eu tava em depressão, gente. Só fui saber depois de um tempo que eu comecei a buscar, né? E foi assim, gente. Nesse dia, eu tava deitada no sofá, com uns pensamentos muito negativos, né? E aí, sempre fui na igreja, né, gente? Desde os meus 18 anos de idade, sou convertida, né? Mas eu ainda não tinha experiência com Jesus. E nessa época eu tinha em torno de uns 20 anos, gente, isso. E aí eu tava deitada no meu sofá, né, ouvindo uma ministração. Eu tinha acabado de ouvir uma ministração cedo, aí eu tirei um cochilo e quando foi à tarde, começou os pensamentos ruins, né, tipo, ai, tira sua vida, aqueles pensamentos muito ruins, só quem tá em depressão, quem tá em crise do pânico, quem tá com algo assim que vai entender. Falando assim, ai, mas isso tipo assim, ai, você não presta pra nada. Ah, você tá encostada, né? Porque são coisas que eu já tinha ouvido também a respeito, já tava tendo uma crise conjugal no meu casamento, né? A gente já tava brigando porque, gente, já fazia em torno de 7 anos que eu não trabalhava fora, né? E aí a situação financeira nossa apertou. E nisso meu marido começou a falar, né? Falar, vamos, Cleice, reaja, vai trabalhar. Gente, eu não limpava a casa, eu não conseguia. Tinha vezes que eu nem banho tomava, gente, só pra vocês terem noção do estado que tá. E aí, esses pensamentos ruins na minha mente, né? Ai, você não presta pra nada, ai, aí, você tá deitada aí sem fazer nada. Mas, gente, não é que eu queria. Eu não tinha forças pra levantar. Não tinha ânimos. E aí vinha aqueles pensamentos. Ai, tira sua vida. Por que você tá aí? Você não presta pra nada. Ai, você é uma inútil, né? Esses pensamentos ruins, sabe, gente? E aí, de repente, do outro lado, né, que eu estava, a gente parecia uma criança aí. Veio uma voz assim, falando assim, aquieta-te, né? E aí logo depois falou assim, Talita cumi, né? Sempre veio esse pensamento, Talita cumi. E aí eu questionei, né? Falei, mas o que é isso, Talita cumi?
né? Outra, a mesma voz no pensamento falando assim: levanta e anda. Você tem muita coisa para viver ainda, né? Gente, acho que eu não vou conseguir gravar aqui, não. Tem muita criança passando. Sem contar que meu neném tá aparecendo aqui. E aí, depois daquilo, gente, eu levantei daquele sofá. Dei um pulo, assim, como se eu tivesse realmente acordado, né? Como se eu tivesse morta. Tudo, morta espiritualmente, morta pra tudo, pra vida, pra socialização, pra tudo. E aí, depois daquela palavra, levanta, você tem muita coisa pra viver. Eu levantei assim e o sopro de vida veio, gente. Veio uma brisa, sabe? Eu não sei explicar, gente, é algo muito incrível. E aí eu falei assim: meu Deus, que eu tenho pra viver se neste estado eu tava sem tomar banho. Eu estava com o cabelo, meu cabelo é cacheado, tá, gente? E aqui tá penteado porque tá frio e tal. Tá cacheado porque eu cuidei. Mas sabe quando o cabelo cacheado fica descuidado? Tava daquele jeito, cheio de embaraço, gente. O lixo na minha casa tava horrível. E aí, gente, depois disso as coisas mudaram tanto, mas tanto, que eu só tenho a agradecer, né? Gente, eu tô num lugar aqui, ó, tem gente trabalhando, tem gente indo pra escola. Eu até queria continuar esse vídeo e tal, mas parece que tudo tá acontecendo pra eu não contar esse testemunho a vocês, né? Não sei, ah lá, estão vendo, gente? Gente, essa foi a minha experiência, né? A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E foi incrível. E realmente, gente, as coisas têm acontecido da melhor maneira possível. Desde então, não falta trabalho, né? Mesmo que não seja de carteira assinada, mas não falta trabalho, não falta clientes para vender os produtos, né? Coisa além, Deus me deu algo muito além do que eu imaginei, né? E me deu um trabalho, algo assim, no horário que eu quero, né? Eu queria um horário que dá para eu cuidar de mim, né? Da minha casa, ajudar o meu marido financeiramente. E dá pra eu pegar as minhas crianças, né? Porque agora eu tenho 2 baby. Naquela época eu não tinha nenhum. E agora eu tenho 2, né? E realmente, gente, Deus faz além do que a gente sonha, além do que a gente planeja, além do que a gente deseja. Os sonhos de Deus são muito melhores, são muito maiores. Leiam a Bíblia, gente. Não sei se vocês frequentam a igreja, mas passam a ler Bíblia. O que eu posso dar dica para vocês também que me ajudou muito, além de ler a Bíblia e na igreja, sabe, gente, eu fui atrás sim de psicólogo naquela época, mas nenhum, e olha, gente, que era convênio, tá, mas não conseguia, gente, uma porta aberta para um acompanhamento psicológico, né? E realmente eu me encontrei na Bíblia, com Deus, na igreja, sabe, os irmãos da igreja, nossa, eles são muito acolhedores. E, gente, palestras também online ajuda muito. Eu encontrei uma moça, inclusive, ela chama Ângela Cirino, né? E essa moça é uma senhora já de 50 anos, com seus 3 filhos e tal, mas com uma sabedoria incrível. Através dela eu aprendi a me valorizar, né? Aprendi o meu valor, aprendi também a não ser tão submissa, e fazer tudo pela igreja também, né? A priorizar a minha família, né? Primeiramente, e depois a mim, né? Na verdade, primeiro é a minha e depois a minha família, né, gente? Porque se você estiver bem, a sua família vai estar bem, né? As pessoas à sua volta vão se sentir bem. E é sobre isso, gente. É incrível, é maravilhoso. E eu tenho muitas outras experiências para compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Like, né? Comente abaixo aí o que vocês querem estar vendo
aqui de experiência, de rotina. Gente, é totalmente novo aqui pra mim, né? Eu tô tentando gravar sem edição. Gente, eu até queria apagar o vídeo lá, mas eu vou juntar e tal. Vai ficar incrível aqui. É sobre isso. Tchau!